Se você prefere só escutar a gente ao invés de assistir aqui no YouTube, a gente também tá no Spotify. Procura lá, Longe de Casa Podcast. Todos os outros episódios e esse também você encontra lá. O link para o nosso podcast no Spotify e para o nosso perfil no Instagram estão aqui na descrição do vídeo. We walked the lonely road, so far from home. Bem-vindos ao Longe de Casa Podcast. Meu nome é Henrique. Meu nome é Luciana. E hoje a gente está inaugurando, por mais estranho que seja, inaugurando a América do Sul no nosso podcast, né? A gente está com o Lucas hoje. Lucas, onde você está? Olá, eu estou em São Paulo agora. Voltei no final do ano passado e fiquei mais ou menos 1 ano e 8 meses morando em Lima, no Peru. Que legal. E o que te levou para Lima? Então, eu trabalho numa empresa que na realidade é japonesa, mas eles decidiram investir um pouco mais aqui na América do Sul. Tem um escritório em São Paulo há muito tempo já. E eles começaram a abrir novas operações na América do Sul. A princípio eu ia para o Chile, para Santiago, já estava meio que tudo certo, e aí eles falaram, olha, a vaga do Chile vai ficar em stand-by, mas a gente está precisando de alguém que vá para o Peru, para Lima. E eu falei, putz, será que eu vou, que eu não vou? Sempre tive vontade de ir para o Peru, na realidade, pelos lugares, pontos turísticos, Machu Picchu, enfim, que é o que todo mundo, primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo quando pensa no Peru. Mas eu não me imaginava como era morar em Lima. Mas eu topei, para falar a verdade. Quando meu chefe falou, eu falei, eu vou pensar, mas na minha cabeça já tava, eu vou. Assim, e aí eu fui uma primeira vez para lá, porque a empresa pagava uma viagem para você ir com um acompanhante, para conhecer a cidade e procurar até o bairro que você quer morar e tudo mais. Legal. E quando eu cheguei em Lima, enfim, eu tava super animado, mas a primeira impressão, assim, foi, meu Deus, acho que eu não vou gostar de morar aqui. Porque Lima tem um problema que, bom, para mim é um problema, para algumas pessoas amam, na realidade, que é o clima. Porque Lima tem uns 6 meses do ano que Lima não sai o sol. É cinza, cinza, cinza. Eles, inclusive lá no Peru, eles chamam de Lima a cinza. Eles falam Lima la gris. Que é durante o inverno deles, começa mais ou menos em junho e até dezembro, começo de dezembro, um pouco antes, novembro fica cinza, não sai o sol. E eu sou uma pessoa totalmente do verão, e eu fiquei super animado porque Lima é uma cidade de praia, que é uma coisa que poucas pessoas sabem. Lima é a única capital da América Latina que tem praia. Lima e Havana, em Cuba, né? São as únicas 2 capitais da América Latina com praia, e quase ninguém associa Lima com praia e tudo mais. E eu fiquei super animado, e quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, não é nada do que eu imaginava, porque assim, não sai sol. A praia não tem areia, é só pedra. É ótimo para surfista, muita gente vai surfar no Peru, inclusive. Mas depois de um tempo, eu comecei a gostar muito de lá, e acabei ficando quase 2 anos. Que legal. Eu não sabia que tinha praia lá também. Não. Quase ninguém, sabe? E apesar do sol, como que é o clima lá? É quente? Mesmo sem sol, como que fica? Então, Lima é costa do Pacífico, né? Oceano Pacífico. Só que Lima é muito estranho, porque Lima, assim, toda a costa do Peru é um deserto. O Peru, na realidade, é um país super diverso em biomas. Tem, inclusive, depois do Brasil, o lugar onde mais tem Amazônia em território é no Peru, por exemplo. Eles têm a Cordilheira dos Andes, que corta o país de norte a sul. Só que o litoral deles é um deserto. Então, Lima foi construído em cima de um deserto. Porém, Lima é uma cidade extremamente úmida, mesmo sendo num deserto. E tem dias, no inverno, que chega a mais de 100% de umidade o ar. É muito úmida mesmo, mesmo. Quanto mais próximo da praia você mora, mais umidade ainda, porque aí tem, na realidade, a maresia. Fica. Então, Lima, as temperaturas, assim, elas não variam muito. Por exemplo, no inverno você sente muito frio, mas é por causa da umidade.
Não, todos os dias no inverno tá 16 graus. É impressionante, assim, nunca faz menos do que 16. E no verão tá sempre 26, 27. Então são temperaturas bem amenas, assim. Só que por causa da umidade, você sente muito frio no inverno, quando bate um vento, assim. E no verão é horrível, porque é muito úmido, então você sua muito, você sente que tá 40 graus, sendo que tá 27. Uhum. Então, é mais ou menos assim. Eles têm praticamente essas duas estações do ano. Legal. Eu acho que foi um choque, né? Essa questão de temperatura. Eu não sabia de nada disso, assim, tô sendo informada agora por você, da praia, da umidade, tudo. E uma coisa que eu não sei se tá certo, uma coisa que eu sempre penso em Peru é altitude. Lá tem essa dificuldade também? Sim, bom, Lima não, porque Lima tá na praia. No Peru, sim, tem muitas cidades. O mais alto que eu cheguei foi 6.000 metros, morrendo. Sim, como tem a Cordilheira dos Andes, corta, né, o país de norte a sul. Uhum. Tem muitas cidades que ficam na altitude mesmo. Que legal. Bom, acho que quando a gente pensa em morar longe de casa, e acho que você também pode contar essa parte que você falou, quando o seu chefe falou, né, da oportunidade, você já estava na cabeça, estava tipo, eu vou. É uma coisa que você sempre se imaginou fazendo, sempre quis, e talvez assim, morar na América do Sul também fazia parte disso, porque quando a gente pensa em morar longe de casa, geralmente a gente, Europa, Estados Unidos. Como que Sim. foi essa relação para você? Sim. Eu sempre quis. Bom, eu estudei Relações Internacionais, estudamos, né? Uhum. Então, sempre, eu acho que na maioria, pelo menos, das pessoas que estudaram, tem aí que em algum momento da vida vai fazer isso. E com a América Latina, eu sempre gostei muito de América Latina, eu sempre me interessei muito. Eu acho que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem um sentimento de pertencer à América Latina. Uhum. Acho que porque não falamos espanhol, porque temos uma cultura um pouco diferente, apesar do Brasil ser um país latino também. E também tem pouco conhecimento, e assim, acho que a gente sabe um pouco mais dos países da América Latina, da Argentina, do México, que são países mais famosos, do Chile talvez um pouco, mas, por exemplo, do Peru tem 1 milhão de coisas que eu descobri lá também, que eu não, mesmo gostando de América Latina, mesmo já trabalhando, por exemplo, com o Peru, eu nem imaginava, assim, e coisas positivas mesmo. Acho que, infelizmente, a gente tem um preconceito aí meio enraizado, que a gente acha um pouco Peru, Equador, Bolívia, tudo meio que um pouco indígena, ainda que tem, de fato, um lado indígena, mas não é só sobre isso, né? Então, mas eu acho que o primeiro sentimento, assim, de morar fora, assim, na América Latina, é bom e ruim. Por um lado, é bom porque você se sente ainda um pouco em casa, porque tem tem muitas diferenças com o Brasil e o Peru, culturais, históricas, enfim, mas de uma certa forma é um país latino, então eles têm esse jeitinho brasileiro que a gente fala. Eu falava que eles têm um jeitinho peruano também, que dá um jeito para tudo. Então, muitas coisas eu me sentia também em casa. E, por outro lado, assim, o ruim é que, se você pensa em morar fora para estar num lugar super desenvolvido, não é bem na América Latina, né? Eu acho que Europa, Canadá, muita gente vai para o Canadá, para a Austrália, tem uma realidade diferente. O Peru, ele tem coisas melhores que o Brasil e tem coisas piores. Então, saber um pouco, acho que a expectativa é saber lidar um pouco com isso. Você vai estar num país com problemas, com uma realidade parecida com a do Brasil. Em alguns pontos melhores, em alguns pontos piores, mas é uma realidade parecida. Então, eu acho que não adianta achar que você vai para um lugar super desenvolvido, porque não. Você vai ver problemas que você vive aqui em São Paulo, enfim. Entrando um pouco desse lado da língua, você já falava espanhol? Porque quando eu vim pra cá, né, eu achava que eu falava inglês, e aí quando eu cheguei eu descobri que eu não falava inglês. E eu não sei se com o espanhol é um pouco mais fácil, porque é uma língua mais parecida, ou assim, você foi, eu falo espanhol, mas quando você vê nativos falando, não, peraí, eu preciso dar como que foi isso, assim, essa introdução da língua, quando você chegou lá? Eu falava, assim, eu já trabalhava nessa empresa só com a América Latina. Então,
Então, eu passava a semana inteira só falando em espanhol, porque eu tinha que falar com o pessoal dos escritórios aqui, e-mail e tudo mais. Eu acho que a gente desenrola, assim. O portunhol, ele serve, todo mundo entende. É uma língua fácil de aprender, principalmente quando você está lá, imerso ali dentro, porque é parecido com o português. Acho que a gramática do espanhol é muito difícil. Então, por exemplo, muitas vezes, para escrever um e-mail, eu tinha muita dúvida se fazia sentido, se estava certo. Eu tinha que pedir ajuda para o pessoal do escritório e tudo mais. Mas acho que o espanhol você pega, assim. Não é nada muito difícil. O Peru também tem uma vantagem, que o Peru, eles têm um sotaque pouco carregado, assim. Então, eles falam todas as letras, as palavras. É muito claro escutar o espanhol peruano, assim. Até, recentemente, Lima foi eleita a melhor cidade do mundo para ir aprender espanhol, para um estrangeiro aprender, inclusive melhor que a Espanha. Porque justamente por causa que eles falam um espanhol muito correto, a gramática. O que é bom e é difícil também, porque como eles falam a gramática muito correta, então várias vezes também me zoavam que eu estava falando errado. Mas aí, desculpa, eu sou brasileiro. E como que é a relação deles com estrangeiro e com, especificamente você sendo brasileiro? Eles amam o Brasil, na realidade. Eu acho que o Brasil aqui na América do Sul é um país super referência. Sim, eles têm uma simpatia muito grande pelo Brasil. Então, isso ajudou muito. Por exemplo, quando eu fui para o Peru em 2019, teve também um boom de imigração venezuelana lá. E claramente a forma como eles tratam, infelizmente, né, isso não é algo positivo, como eles tratam um imigrante venezuelano é muito diferente de como eles me tratavam por ser brasileiro. Ou por sei lá, uma pessoa ser europeu. O Peru, recentemente, pelo crescimento econômico, que faz aí mais ou menos uns 15 anos que vem crescendo muito, tem um boom muito grande de estrangeiros indo morar no Peru. Como eu, assim, por empresa, ou pessoas que simplesmente decidiram ir morar. Então, Lima, por exemplo, agora é uma cidade que tem muito estrangeiro morando, e acho que eles aprenderam a lidar, especialmente em Lima, a lidar bastante com o estrangeiro. E por ser brasileiro, eu acho que é um plus, assim. Eles gostam muito do Brasil, isso é super legal. E para mim foi tranquilo. Eles são muito amáveis, assim, em te receber, em querer que você está bem. Porém, eu falo que é só até a página 2, porque o peruano também é um pouco fechado em comparação com o brasileiro. Então, eles sabem que você é estrangeiro, ele vai falar, olha, você tem que ir nesse lugar, você tem que fazer isso, cuidado com esses lugares e tudo mais. Vão falar tudo para que você esteja bem, mas dificilmente eles vão te chamar para ir tomar uma cerveja, por exemplo. Como aqui no Brasil é muito comum. É um pouco difícil ter proximidade assim com os peruanos. Eles te tratam muito bem, eles são muito cordiais, mas até você fazer amizade é muito difícil. E depois que você faz amizade, nossa, aí eles são muito seus amigos. Assim. Eles são pessoas, eu acho, que têm um círculo de amizade social bem reduzido em comparação com o Brasil, sabe? Então também é um pouco difícil, foi uma dificuldade que eu tive no começo. Entrando um pouco nessa parte também que você falou, assim, desse lado indígena, como é essa relação, essa parte da cultura? É um negócio bem presente? Você conseguiu entrar um pouco nisso, explorar um pouco nisso? Como que foi isso? Uma parte grande da população do Peru é indígena, não em Lima especificamente, porque na realidade os descendentes de Incas e de várias outras civilizações, eles se concentram mais na região da Cordilheira dos Andes, então não na região de praia. Então, a região toda, não só Lima, mas todas as cidades de costa assim, no Peru, não tem uma presença indígena muito grande. Você vê mais descendentes de europeus, por exemplo, do que de indígenas. E é super presente, acho que dentro da cultura peruana, quando você sai de Lima e viaja para outras cidades, tem cidades que as pessoas elas continuam se vestindo e não para o turista, sabe? Eles vivem aquela cultura realmente no dia a dia deles. Eu cheguei aí numa cidadezinha muito pequena, que era tipo a 5.000 metros de altura, e que eles tinham um carnaval típico,
e a gente dançando com eles no meio da praça, lá no carnaval deles, era algo, assim, muito típico mesmo. E que você vê que não é aquele show todo, não é pro turista, é o que eles vivem. Isso é a parte bonita. Eu acho que o Peru ele tem uma diferença social muito grande, maior do que o Brasil, inclusive. O Brasil também tem muito forte, mas o Peru tem muito, muito presente isso. E, assim, claramente, a diferença social no Peru, ela está no rosto da pessoa. Então, as pessoas, elas brancas, descendentes de europeu, 99% das vezes têm uma condição social melhor. E as pessoas indígenas, na maioria das vezes, têm uma condição social pior. Eu acho que teve uma ascensão muito grande social no Peru nos últimos 10 anos, então muita gente melhorou assim de vida, mas ainda assim é muito forte. E existe um preconceito muito grande também dos próprios peruanos com os peruanos. Eu acho que só pelo fato de eu ser estrangeiro, branco e tudo mais, isso muda também muito. Eu acho que a forma como me tratam lá. Isso era uma coisa, acho que foi a coisa que eu menos gostei, assim, no Peru. Porque as pessoas, elas te tratam muito conforme a sua aparência. E, inclusive, as pessoas indígenas, elas se sentem submissas no Peru. E isso é algo muito triste, eu acho, que vem mudando, felizmente. Eu acho que essa ascensão social que está tendo lá, e, enfim, também tem muitas pessoas, não é que todas as pessoas descendentes de europeus são preconceituosas. Então, tem muita gente que também levanta essa bandeira de como é um país racista e tudo mais. Então, vem mudando e eu acho que a tendência daqui para frente cada vez melhorar mais. Tomara. Falando um pouco da cidade, você já comentou um pouco da praia e tal, mas como é Lima? A Lima é uma cidade grande? Como você descreveria a cidade? Lima é uma cidade bem grande, acho que aqui na América do Sul só não é maior que São Paulo e Buenos Aires, mas Lima tem 12 milhões de pessoas. Caramba. É uma cidade bem grande, é uma metrópole, na realidade. Só que Lima é uma cidade que ou você está no... Eles falam palavras deles, ou você está no paraíso ou você está no inferno, assim. Porque Lima, justamente também por essa diferença social, você vai do muito bom, muito ruim. Lembrou um pouco o Rio de Janeiro. Não o aspecto físico, mas porque o Rio também é um pouco assim, né? Tudo que é a orla da praia ali é muito lindo, é muito maravilhoso, mas você tem muito perto os morros, as favelas, que as pessoas vivem uma realidade muito diferente. Lima é assim, só que Lima, a periferia ela é muito longe. Então, a maioria das pessoas turistas que vão para Lima acabam ficando na parte bonita da praia, que são bairros realmente muito bonitos, muito mesmo, super bem cuidados, e falam, nossa, Lima é maravilhoso, eu não imaginava que o Peru era assim, e tudo mais. Eu tenho até uma tia que foi antes de eu ir morar lá, e ela falou, não, lá, olha, lá você se sente como se estivesse na Europa. Mas essa é uma parte de Lima. Lima tem bairros que o índice de desenvolvimento humano é igual ao da Suíça e da Áustria. E tem outros que é igual, similar a um país da África. Isso acontece também no Brasil, né? Não é muito diferente do que a gente tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo. E quem for para Lima, assim, aonde com certeza tem que ir? Olha, eu acho que Lima tem um problema muito grande, que é o trânsito. Não porque ele é pior, eu que sou de São Paulo, o trânsito lá não é pior do que o daqui, só que o problema é como as pessoas dirigem. Lima o trânsito é ensurdecedor, parece que você está na Índia. Eu nunca fui para a Índia, mas eu não sei porque a buzina ela não para um minuto e eles jogam o carro de um lado para o outro. É exaustivo. Então, eu acho que quem vai para Lima deve ficar num bairro de praia, porque Lima, o lado bom é que é uma cidade totalmente plana. Então, você consegue andar muito sem se cansar. Andar de bicicleta também é uma cidade que tem muita ciclovia. Tem patinete elétrico agora espalhado pela cidade inteira. Tem um bairro central ali de praia que chama Miraflores, que é o bairro, acho que mais turístico que tem em Lima e que mora muitas pessoas. É um bairro de praia. Só que Lima é assim... por ser a capital, a cidade é dividida em distritos. E os distritos, que a gente chama de bairros, eles são como se fossem mini-cidades. Então, acho que a pessoa que vai para lá tem que ter um pouco a noção de, por exemplo, Lima, Miraflores, por exemplo, que é um distrito, é muito maior do que é um bairro aqui em São Paulo.
Miraflores tem uma parte que você vai estar do lado da praia e tem uma parte que você vai estar longe da praia. Então, vale a pena pesquisar, dependendo do que se você quer estar mais perto da praia, para poder não ficar tão longe, assim. Acho que é o ponto alto do Peru, é a gastronomia. Aqui no Brasil está popularizando um pouco mais agora, pelo menos aqui em São Paulo vem abrindo alguns restaurantes peruanos, mas o Peru foi eleito, acho que por 5 ou 6 anos seguidos, o melhor destino gastronômico do mundo. Lima, inclusive, o melhor restaurante do mundo está em Lima, chama La Central, e para fazer uma reserva lá, você precisa umas meses antes para conseguir. E eu acho que é o ponto alto do Peru a gastronomia. A gente conhece muito pouco no Brasil. Eu acho que no Brasil o prato peruano que popularizou foi o ceviche. E para ele o ceviche é uma entrada, nem é um prato assim que eles costumam almoçar ou jantar, por exemplo. Mas é muito variada e o Peru tem várias escolas. Inclusive eu conheci muitos brasileiros que estudaram gastronomia, que estavam estudando pós-graduação no Peru, por exemplo, em escolas francesas que abriram faculdade no Peru de gastronomia. Que legal. E isso é uma coisa super legal, porque a comida no Peru ela não veio da origem europeia, ela veio dos próprios indígenas, ou então da mistura, na realidade, que teve, né, dos mestiços entre o indígena e o europeu. E a comida é uma coisa que eu acho que une muito os peruanos, porque isso é uma coisa unânime entre eles. Todo mundo come bem e todos eles são muito orgulhosos da gastronomia peruana. Para eles, não existe nada melhor aos pés que chegue da comida peruana. Então, toda vez que se eu falasse isso daqui é melhor no Brasil, eu quase apanhava. Porque eles são muito, não, olha, a gente pode ser ruim em tudo, mas a nossa comida é a melhor que tem e realmente é muito boa. No Lima, qualquer lugar você come bem. Eu achei isso muito impressionante, assim. Desde um lugar bem sofisticado até um lugarzinho na esquina. Parece que a comida é muito boa, é muito saborosa a comida lá. Acho que é um ponto alto, vale a pena. Para quem gosta de comer bem, Lima é uma cidade que não vai decepcionar, com certeza. E o que você diria para uma pessoa que vai para Lima que tem que comer lá? Que tem que comer, olha... Se a pessoa ela gosta de frutos do mar, eu acho que tem que mergulhar ali, porque como o Peru é um oceano Pacífico, de água fria, frutos do mar e peixe lá é uma qualidade assim bem impressionante. Inclusive, é uma das coisas que o Peru mais exporta, é peixe e frutos do mar. Agora, para quem não gosta de comida marinha, eu acho que tem uma comida típica lá que chama comida crioula, que me lembra um pouco... não sei, a comida baiana ou mineira, mais ou menos, com outro gosto, com outros temperos, mas é mais ou menos nisso, assim, alguns feijões super temperados, enfim, aí acho que a pessoa também tem para todos os gostos, para falar a verdade. Eu tenho uma pergunta, se o ceviche não é o prato principal que a gente sempre achou que era, o que é, assim, por exemplo, que para o brasileiro é a feijoada, o que seria o prato de lá, assim? Eu acho que o ceviche é um dos, só que é uma entrada para eles, sempre. Assim, eles comem antes de um prato principal, mas eu acho que o ceviche é a cara do Peru. Um prato também muito típico, que é super peruano. Eles comem muito frango no Peru, que chama pollo à la brasa, e que nada mais é do que um frango que está sendo assado na brasa. E eu falava, gente, desculpa, isso daqui no Brasil você encontra em qualquer lugar, isso vende na padaria no Brasil. Mas, de fato, tem um gosto diferente lá. Eu não sei o que eles fazem. Eles usam muito molho no Peru. É muito típico, assim. Até, por exemplo, comida japonesa também. Depois do Brasil, o lugar que mais tem japoneses do mundo é o Peru. Isso é uma coisa também que eu descobri lá. Lima tem a segunda, depois de São Paulo, tem a segunda maior comunidade japonesa. Então, rodízio japonês, por exemplo, é algo super comum lá. E eu acho o japonês aqui muito melhor. Só que eles têm os molhos que eles fazem lá, é um sabor absurdo, assim. Então, acho que de tudo um pouco, assim. E, bom, falando um pouco ainda dessa parte de hábitos,
Tem algum hábito ou alguma rotina peruana assim que você se deparou e se surpreendeu, alguma coisa? Tem algumas, para falar a verdade, particularidades do peruano, assim. Eu acho que, por exemplo, café da manhã para eles, para mim sempre era um problema a hora do almoço, porque eles almoçam 2h, 2h30 da tarde. Dava meio-dia, eu ficava brigando com todo mundo no escritório, vamos almoçar, pelo amor de Deus. E eles me chamavam de pedreiro porque eu queria almoçar ao meio-dia. E isso é muito por causa do café da manhã deles. Eles, tudo no Peru, acho que um pouco tarde. Eles tomam café da manhã às 10 da manhã e é um café da manhã que parece um almoço. E aí eles só vão ter fome às 2 da tarde e aí o jantar deles é 9, 10 horas da noite. Então eu acho que o horário das refeições, assim, é algo diferente do Brasil, porque a gente tem um costume aqui de almoçar meio-dia, 1 hora, meio que no máximo, assim, 2 horas, principalmente no dia a dia trabalhando, né? Ninguém vai almoçar às 2 da tarde. Coisa que lá eles estão começando. Eu lembro que eu sentava, às vezes, que eu tava com muita fome, eu ia 12h30 no restaurante, todo mundo ficava me olhando, assim, os garçons, né? Tipo, cara, o que você tá fazendo aqui, sabe? Não, vazio, só eu almoçando. Acho que o horário das refeições. Acho que a outra é a forma como eles lidam, assim, em resolver algum problema. E aí, de certa forma, é um pouco parecido com o Brasil, assim, parece que eles se mobilizam muito para as coisas. Então, eu vi várias vezes na cidade, por exemplo, sei lá, tá tendo alguma obra, e carros que estão passando pela obra, eles param para ajudar o cara que precisa colocar alguma coisa dentro do caminhão, assim. E eu achava isso uma coisa super legal no Peru. E trabalhando lá, eu percebi que eles são muito assim, eles param de fazer o que eles estão fazendo para poder resolver alguma coisa. Você vai pedir um lanche no McDonald's e algum dos caixas está com algum problema, todo mundo... É bom e ruim também, né? Porque aí todo mundo no McDonald's para ir ajudar aquela pessoa. Acho que basicamente isso, assim. Legal. Como que é a comunidade brasileira lá? É grande ou... É bem grande, eu não imaginava. O Brasil tem a segunda maior embaixada no Peru, depois dos Estados Unidos. E a embaixada brasileira engaja muito. Eles têm um centro brasileiro de cultural em Lima, que a embaixada faz várias atividades de graça, direcionada aos peruanos, por exemplo, para aprender samba, para aprender português. É tudo de graça. E os brasileiros, eles se juntam. O brasileiro não tem jeito, né? Vocês estão em Chicago, talvez devam saber, devam viver também isso. O brasileiro acaba se juntando, né? Principalmente se quer se juntar. Então, a comunidade brasileira lá é bem grande. Inclusive agora, na pandemia, por exemplo, que a embaixada, como o Peru, ele decretou lockdown mesmo, de fato, interrompeu os voos internacionais. Então, as pessoas não tinham como sair do Peru. Elas saíam só em voos humanitários. E a Embaixada do Brasil, por exemplo, ela teve que fazer, acho que 16 voos para poder repatriar brasileiros. E isso que muitos ficaram, porque muitos brasileiros têm a vida lá, casaram no Peru, têm filhos que nasceram no Peru, enfim, mas foram mais de 16 voos tirando brasileiros do Peru para repatriar para o Brasil. Então, sim, acho que a comunidade lá é bem ativa, carnaval, tem bloquinho de carnaval em Lima, que o pessoal organiza, é super legal. Legal. O que você diria que são as partes boas e ruins de morar longe de casa? Eu acho que as partes boas, você se abre para descobrir muitas coisas. Então, eu descobri um país que é vizinho do Brasil, até então super perto, e que muita gente viaja para o Peru para ir para Machu Picchu, especialmente, mas que mesmo essas pessoas não conhecem o Peru de fato. E eu conheci um Peru que a maioria dos brasileiros não conhece. Além disso, acho que a questão da independência é muito grande. Você se depara um pouco sozinho fora e você vê, não, eu posso e eu vou fazer. E tudo que isso traz, novos amigos, novas experiências, novos lugares, eu acho que isso é a parte mais incrível. E o lado ruim é justamente, acho que no Brasil a gente é muito apegado, então é a saudade, né, do que a gente tem. Eu acho que o brasileiro, ele é muito aberto a conhecer novas culturas, mas o brasileiro, ele é muito regionalista também das próprias culturas. A gente sente muita falta dos nossos costumes quando a gente não tem eles ali à disposição.
Então, eu acho que a pior parte vai ser a mais clichê mesmo, que é a saudade da família, dos amigos e das coisas que tem no Brasil. Acho que, e principalmente, eu dei muito valor a coisas que tem aqui no Brasil e que para mim eram coisas não banais, eu gostava dessas coisas, mas que eu tinha à disposição e que lá eu não tinha. Então, eu aprendi a dar muito valor a essas pequenas coisas, assim, do Brasil. Você teve a oportunidade, eu não sei como que é, porque a gente no Brasil, viajar dentro do Brasil é uma coisa, assim, muito difícil, porque o país é muito grande, às vezes o custo é muito alto. Como que é lá no Peru? Você teve essa oportunidade de viajar lá dentro e conhecer o máximo possível? Assim? Isso é uma coisa, até puxando um ponto no geral, o Peru é um país muito acessível. Por exemplo, outro ponto que com certeza ninguém sabe, a moeda do Peru ela é a mais valorizada da América Latina. Então, $1, por exemplo, são 3 soles, que é a moeda lá. Então, eu acho que o país praticamente não tem inflação já há uns 20 anos. A inflação é 1% ao ano. Apesar do Brasil ter uma inflação controlada, a gente acaba sentindo mais aqui do que lá, inclusive. Então, tudo no Peru eu acho mais acessível, inclusive viajar. Eu acho que as passagens aéreas, elas são bem econômicas, e o Peru ele tem uma cordilheira de 6.000 metros no meio, então viajar de carro no Peru tem estrada, e as estradas elas não são ruins, inclusive, mas são trajetos que demoram muito para você chegar. Se você estiver viajando na costa do Peru, ok, mas se você tem que ir para o interior, é tudo muito demorado, porque você tem que subir, descer a cordilheira. Então, as passagens aéreas elas são super em conta, e eu acho que é uma coisa que é bem popularizado no Peru. Inclusive, as pessoas mais pobres elas viajam de avião também, isso é algo super legal. E é bem econômico. E, no geral, é um país mais acessível. Eu acho que você ter um carro, você ter bens no Peru, no geral, é muito mais acessível, assim. Legal, eu também não sabia nada do Peru, eu só sabia de Machu Picchu e ayahuasca, são 2 pontos pra mim no Peru. Tem alguma história que você, dos quase 2 anos que você ficou lá, tem alguma história que você sempre vai lembrar lá de quando você morou lá? Eu acho que tem algumas, viu? Eu paguei alguns micos, pra falar a verdade, eu paguei alguns micos. Por exemplo, teve uma vez que eu viajei para uma cidade no norte do Peru, que era carnaval, na mesma data do carnaval equivalente ao Brasil, e eles têm um costume no Peru no carnaval, de pintar as pessoas e de jogar água nas pessoas, de sair molhando todo mundo, e eu não sabia isso. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, eu tomei uma baldada de água. Eu saí assim do hotel, para fora do hotel, eu tomei uma baldada de água. E eu fiquei, no meio da rua, ensopado. E eu falei, gente, mas por que isso? Aí eu voltei pro hotel, me troquei, tomei um banho, me troquei, saí de novo. Deu 5 minutos, eu tomei outra baldada de água com tinta ainda. Eu falei, não, gente, não é possível. Será que, sei lá, era um lugar bem regional, assim, não sabia se eu estava fazendo alguma coisa de errado. Aí, de novo, eu falei, não, eu preciso trocar pelo menos a camiseta. Voltei, troquei a camiseta. Aí, quando eu vi que vieram pra cima de mim com um monte de tinta, eu falei, é a festa que tá rolando, na realidade. Eu ainda não tinha chegado no bloquinho de carnaval deles. Eu tava, assim, num lugar, sei lá, residencial, e as pessoas tacando água em cima de mim, assim, e sumir, desaparecendo, tacavam e desapareciam, assim. Acho que essa foi uma. Que eu demorei umas 2 horas para conseguir, de fato, chegar lá na festa de carnaval. Umas 3 camisetas até chegar. Exatamente. Outra foi, no Peru, eles têm uma determinada região, por exemplo, em Lima, eu nunca vi, mas existe uma região no Peru que é comum comer porquinho da Índia. Eles criam, na realidade, para comer. Não como animal de estimação. Isso aí é muito típico de um determinado lugar. Eles não têm esse costume no país inteiro. Por exemplo, em Lima eu nunca vi lugar nenhum oferecer porquinho da Índia. E aí eu estava num lugar, por exemplo, passando que eles comiam isso. E aí eles estavam falando, lá no grupo que a gente estava, eles falando, olha, esses daqui ele vai preparar para comer. Só que assim, eu não sabia também que era algo típico. E eu falei, não, gente, não dá pra... Coitado dos porquinhos. E o cara era, assim, super
o dono lá do lugar, ele era bem cara fechada e parecia que ele tava maltratando. E aí eu e uma outra brasileira, a gente segurando os porquinhos da Índia na mão, falando, não, esse daqui a gente vai levar, não, você não vai. E assim, eles jogavam o porquinho lá no lugar e matava, e, sabe, bem rústico, digamos. E aí o cara começou a ficar bravo com a gente, falando, solta o porquinho da Índia, a gente não deixa ele viver. Solta o porquinho da Índia, a gente não deixa ele viver, a gente compra o porquinho da Índia de você. Enfim. E hoje a gente tem o Johnny, que é o meu porquinho da Índia. No Peru, num determinado lugar no Peru, ele seria frito e o pessoal ia Coitado. comer. Bom, acho que como você voltou, e você estava contando antes, né? Você voltou no ano passado, pandemia e tudo isso. Como que tá a saudade de Lima e você pensa em voltar? Ou quais são os seus planos? Isso foi uma coisa que me interrompeu totalmente. Eu estava morando lá e, de repente, eu passei a maior parte da pandemia de 2020 lá no Peru mesmo. Eu voltei só no final do ano passado. Então, porque eu achava que tudo ia melhorar, que as coisas iam voltar, enfim, tinha aquela esperança. E quando eu cheguei no Peru, a primeira impressão é que eu não gostei. Eu até cheguei a falar para a RH da empresa, eu falei, olha, eu acho que eu consigo ficar aqui 6 meses, mas 1 ano, que era o contrato mínimo que eu tinha, não vai rolar. Desculpa, mas não vai rolar. E agora que eu volto para o Brasil, eu tenho muitas saudades de Lima. Por mais que eu sentisse falta da minha vida aqui em São Paulo também, eu tenho muita saudade da minha vida em Lima, por exemplo. E muito mais do que eu achei que eu ia sentir. Eu acho que morar agora vai ser difícil, porque, enfim, eu fui contratado de novo aqui no Brasil. Mas, sem dúvidas nenhuma, o Peru é um lugar que eu ainda vou viajar, vou muitas vezes na minha vida. Eu quero voltar muitas vezes para o Peru. Fiz amigos lá, enfim, é um lugar com certeza. E tem vários lugares que a pandemia não me permitiu conhecer, que eu tinha planos, e que eu quero voltar ainda para conhecer esses lugares. Saúde. Bom, é isso. Obrigado, Lucas. Obrigado por topar falar um pouco mais de Lima. Espero que tenha sido bacana e que incentive mais pessoas a conhecer o Peru. Foi muito legal. Foi muito legal, fiquei com muita vontade A gente de ficou ir. imaginando aqui. Não só o Machu Picchu, que pra mim também sempre era, eu quero ir pro Machu Picchu. Acho que abriu um pouco essa parte de Lima e... Sim, e a maioria das pessoas, elas fazem uma conexão rápida em Lima e vão para Machu Picchu. Para Cusco, né, que é a cidade onde está Machu Picchu, e tem, além de Machu Picchu, ali em Cusco tem muitas atrações, assim, para fazer. Mas Lima vale a pena ficar alguns dias também para conhecer. Com certeza, assim que der, a gente pode dar uma passadinha por lá. Fiquei interessada na comida também. Acho que pra quem tá ouvindo aí, com certeza também tem que incluir Lima no roteiro. A partir de agora, hein? Bom, esse é o Longe de Casa, mais um episódio. A gente tá toda terça-feira lançando um episódio. Se você quiser, segue a gente lá no Spotify, no YouTube, no Instagram. E eu te pergunto, como sempre, pra onde você vai? We walked a lonely road, so far from home.